Existe algum dispositivo para quebrar trombos no sangue, alguma forma para remover coágulos sanguíneos que se formam dentro das nossas veias? Como é feito o tratamento da trombose? Será que não é melhor ir lá, abrir a veia com bisturi, arrancar aquele coágulo e pronto, descartar o conteúdo que é indesejado, que está ali entupindo as veias, atrapalhando a circulação, dar uns pontos ali no local da cirurgia? Será que isso resolve a má circulação? Talvez não é melhor do que ficar tomando remédio ali toda a vida, um tempão. Será que é assim o tratamento da trombose? Será que essa é a melhor maneira para desobstruir a circulação, para limpar os vasos sanguíneos? Existe algum dispositivo que vai ali, ó, igual uma furadeira, um rotorrooter, que desfaz os coágulos e que vai limpando, desobstruindo toda a circulação, as artérias entupidas? Esses dispositivos, eles têm algum risco? Será que um fragmento dali pode soltar, pode haver uma embolia, soltar alguma parte e ir parar em um outro lugar? Como curar a má circulação e limpar o sangue? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, clicar no gostei e tocar no sininho para ativar as notificações. Assim você garante que não vai perder nenhum dos próximos vídeos. E para você que quer vídeos mais aprofundados, vídeos exclusivos, sem anúncios, além disso, ter prioridade para que eu possa responder as perguntas que você deixar aqui embaixo nos comentários e além de todos esses benefícios, apoiar os nossos projetos sociais que ajudam várias pessoas com má circulação e trombose, você pode se tornar agora mesmo um membro assinante aqui do nosso canal, categoria Diamante, por menos de R$5. É só clicar em um botão que está aqui embaixo do vídeo escrito Seja Membro. Mas começando o nosso tema de hoje, a formação de coágulos sanguíneos, má circulação, trombose, embolia, tudo isso não é um processo natural do nosso corpo. De certa forma, a coagulação é vital para que a gente tenha um funcionamento adequado. Mas quando isso acontece, né, a formação de um trombo de forma indesejada, dentro de uma veia que não era para isso acontecer, aí sim nós temos problema. Quando a gente se machuca, o corpo ele tem um mecanismo para evitar a perda sanguínea. Ele vai lá e forma uma casquinha de machucado. É esse processo de coagulação que, quando está, né, no funcionamento errado, inadequado, surge coágulos, como se fosse essa casquinha de machucado dentro de veias saudáveis. Então, coagulação do sangue é o sangue não ficar nem muito espesso a ponto de não conseguir fluir nos vasos sanguíneos e nem muito fino a ponto de extravasar de dentro das veias e causar um sangramento. Só que esse mecanismo, que é uma proteção para evitar a perda sanguínea fazendo uma casquinha de machucado, ele pode em determinadas situações formar coágulos dentro das veias e isso é um problema grave para a nossa saúde. Muitos fatores podem desequilibrar a coagulação e a gente ter o surgimento de trombos indesejados dentro de veias saudáveis. E isso são condições indesejadas, né, graves, preocupantes, que nós chamamos de trombose, de embolia. Então, quando esses coágulos se formam dentro de veias que nós não queremos, a gente vai ter uma obstrução na passagem do sangue, causando má circulação e o sofrimento dos tecidos. Se isso acontece no cérebro, no coração, nas pernas, nós podemos ter problemas sérios. Se a gente tem um entupimento das artérias da perna ou de áreas nobres do corpo, a gente vai ter doenças graves e preocupantes. Quando a gente tem fatores que vão se empilhando, a probabilidade de surgir esse coágulo vai aumentando. Imagina pessoas aí que ingerem muitas substâncias tóxicas, fumam, usam anticoncepcional, não faz atividade física, está toda inflamada, com a perna cheia de varizes, com a pressão alta, com diabetes, tudo isso esses fatores deletérios vão se sobrepondo. E aí a gente acaba culminando em um processo que vai formar coágulos indevidos em veias boas. E esses fatores que prejudicam a circulação vão criar um ambiente propício para que as células do sangue se aglomerem, formando esses trombos que bloqueiam o fluxo sanguíneo. As células do sangue, elas se agrupam. É isso que forma um coágulo que entope as veias. Um trombo nada mais é, pessoal, do que um amontoado de células que não estão conseguindo fluir de forma adequada, não conseguem passar dentro das veias, causando um entupimento, já que elas congestionaram ali, e isso acontece porque vários fatores deletérios estão se acumulando e prejudicando a circulação. E esse coágulo ele pode se desprender, pode soltar um fragmento, ou ele pode viajar completamente na corrente sanguínea e alojar em outra parte do corpo. Ele pode formar nas pernas e parar lá nos pulmões, causando um estrago à distância. A embolia pulmonar é um exemplo de quando esse coágulo migrou
migrou dos membros inferiores e obstrui a circulação nos pulmões. E isso vai gerar consequências graves e até fatal, porque você não consegue ficar muito tempo sem respirar, não é verdade? Então, se a gente não conseguir instituir um tratamento a tempo, a embolia pode causar uma falta de ar, até mesmo levando a pessoa a respirar por aparelhos ou um desfecho fatal. E o que muitos não sabem sobre o nosso organismo, que na sua sabedoria o próprio corpo tem um sistema que forma esses coágulos e um sistema que consegue dissolver esses trombos indesejados. Assim como você se corta e cicatriza, o corpo, quando ele faz trombo, ele sabe como desfazer. O nosso organismo é uma máquina perfeita. Ele sabe fazer reparos nesses defeitos. Então o corpo ele consegue desintegrar esses coágulos, dissolver, se eles tiverem sido formados em locais que a gente não deseja. Como eu te falei, se você tem um machucado, uma ferida, uma lesão, você cicatriza. Se forma um coágulo sanguíneo, o corpo sabe como lidar com isso. Quando uma pessoa é saudável, então ela se alimenta bem, se hidrata, controla o açúcar no sangue, a pressão está boa, ela não fuma, não usa hormônios, ela tem as pernas com veias saudáveis, não tem varizes, a gente fala que essa pessoa tem uma boa saúde cardiovascular. Quando o equilíbrio do corpo é rompido, aí que nós declaramos, nós deflagramos a formação de coágulos. Então esse equilíbrio entre a capacidade do corpo, em formar e dissolver coágulos é o que vai ser todo o fundamento para a má circulação e a trombose. Nesses casos, a trombose ela não é só um risco local, lembra que ela pode evoluir para complicações à distância, como por exemplo uma embolia. Então ela ameaça não só o membro que foi acometido, como um risco de amputação, mas também órgãos e tecidos longe do local onde esse coágulo foi formado. E aí a gente começa a pensar no tratamento médico. Já que eu te falei no início do vídeo, qual será o melhor tratamento para esses coágulos? O que a gente faz? Será que são remédios? Será que são intervenções cirúrgicas? Procedimentos avançados para desobstruir os vasos sanguíneos? Será que tem como impedir o crescimento de um coágulo? Será que tem como acelerar a reabsorção, a dissolução? Será que tem remédio que dissolve vaso sanguíneo? Detergente para coágulo? Será que tem como impedir essa migração? Será que tem como evitar que uma embolia se desenvolva? Então vamos pensar, pessoal, assim como o nosso corpo cicatriza uma ferida, o corpo também recupera uma trombose. Só que ele precisa de tempo. Tempo é o fator crucial. Se o coágulo cresce indefinido e não dá tempo para o nosso organismo lidar com isso, do mesmo jeito que uma ferida precisa de tempo para cicatrizar, o corpo precisa de tempo para conseguir corrigir o coágulo. Se ele cresce de forma desordenada, acelerada, indefinida, o corpo não tem tempo para lidar com a má circulação, e é aí que a gente, por não ter esse tempo hábil para resolver a situação, tem complicações como, por exemplo, a amputação de um membro. Então a intervenção médica, quando a gente entra na jogada para tratar a má circulação e a trombose, a gente quer recuperar essa pessoa de forma mais rápida possível, prevenir sequelas graves, a pessoa se recuperar, ter qualidade de vida, mas também evitar essa evolução acelerada, maligna, desenfreada. Então sempre que a gente pensa em tratar uma trombose, parece fácil, uma solução intempestiva, como por exemplo, ir lá acionar uma furadeira que vai fragmentar o coágulo e dentro da veia, ou sei lá, abrir, cortar e tirar aquele coágulo, jogar fora, dar uns pontinhos assim na veia e fechar. Só que esse raciocínio ignora um dos maiores perigos da intervenção cirúrgica dentro do território vascular, que é a possibilidade de fragmentos se soltar, se espalharem pelo corpo, causar complicações embólicas. Os vasos sanguíneos não foram feitos para ser cortado e tomar ponto. A ideia de abrir uma veia com bisturi, remover o coágulo e depois costurar a veia, fechar aquela incisão, pode parecer uma solução fácil, rápida, prática, maravilhosa. Mas a realidade é bem mais complexa do que isso. Não é simples você abrir uma perna, abrir um vaso sanguíneo, isso é possível. Mas operar veias entupidas não é tão simples como remover uma unha encravada ou apertar uma espinha. O corpo humano é uma estrutura delicada, cheia de variáveis, onde qualquer intervenção, por menor, mais simples que pareça, ela traz consigo riscos consideráveis. É uma balança entre riscos e benefícios. Então, uma cirurgia de grande porte, como abrir a circulação, é uma cirurgia importante, mexe com toda a vascularização do membro. A gente ia lá dentro do vaso sanguíneo, manipular, arrancar, dar ponto na veia, depois costurar aquela região, não é tão simples assim. Então, casos muito graves,
a gente vai para o tudo ou nada, a gente faz isso. Mas às vezes a gente não pode ser, né, mais agressivo que a doença. Às vezes ser muito intempestivo, a gente vai causar mais mal do que bem. Até mesmo tirar uma unha encravada, atravessar a rua tem seus riscos. Procedimentos simples, quiçá procedimentos mais complexos. Então, em cirurgia vascular, a gente tem alguns desafios que não é ser mais agressivo do que a doença. A simples operação, a retirada mecânica, tem riscos e benefícios, e a gente precisa colocar isso numa balança, ponderar, para a gente não ser mais agressivo do que a própria doença. Se a pessoa está a ponto de perder uma perna, aí a gente vai lá. Pro tudo ou nada, a gente vai ser agressivo porque, né, a própria doença está sendo muito maléfica. Quando a gente tem um diagnóstico de trombose, o que orienta a decisão clínica, essa balança entre cuidado, entre não ser muito agressivo, mas também não deixar a doença vencer, a má circulação ficar muito grave e a gente perder a perna ou perder a vida, essa balança vai ser muitas vezes dita pelas próprias condições clínicas do doente. Cada caso é único. O tratamento ele tem que ser proporcional à gravidade da situação. Você não vai, né, dar um tiro de canhão em uma formiguinha. A gente tem que saber qual que é a agressividade do tratamento e a agressividade da doença e as condições que a pessoa está. Se ela aguenta a cirurgia. Isso é um detalhe importante do tratamento. Mas antes de eu te dar detalhes sobre os procedimentos em si, eu queria chamar a sua atenção para na descrição desse vídeo. A gente tem um remédio natural contra a má circulação, que é a castanha da Índia, que tem atividade anti-inflamatória sobre os vasos sanguíneos. Ela é indicada para varizes, para trombose, hemorroidas, para má circulação nas veias. Ela diminui o peso, cansaço, inchaço nas pernas, nos membros inferiores, causados por problemas de má circulação, por problemas venosos. Aqui na descrição vai ter um link com uma castanha da Índia de confiança que eu uso, que eu recomendo. Mas vamos voltar para o nosso tema, para a gente falar dos casos, dos tipos de intervenção cirúrgica para má circulação grave, aonde tem risco iminente de perda de um membro, de uma embolia fatal. Quando a gente fala de ações médicas que vão ser intempestivas, eu quero que você entenda que do outro lado a gente também tem uma doença muito agressiva. Então, quando a gente é muito incisivo na indicação cirúrgica, a gente tem cenários críticos, onde a intervenção imediata é necessária para a gente evitar consequências irreversíveis como uma amputação ou até mesmo o óbito. É como tudo ou nada, como eu te disse, mas se as situações permitirem não ser tão intempestivo, tão agressivo, a gente tem alguns remédios que podem ser usados para combater a má circulação. Então, quando a gente tem tempo e o organismo tem tempo, nós vamos tratar a má circulação e a trombose de forma clínica. A gente vai usar alguns medicamentos, mas os tratamentos invasivos nós temos alguns dispositivos como o Angiojet, o Jetstream, o Rotarex, que usam alguns métodos para fragmentar o coágulo. O Angiojet, ele cria um jato de alta potência que quebra e ao mesmo tempo ele aspira os fragmentos do trombo, impedindo que eles se espalhem, impedindo a embolia. Os dispositivos de rotação, como o Aspirex, o Rotarex, eles fragmentam e ao mesmo tempo aspira esse coágulo de forma controlada para minimizar a chance de chuveirar trombo para todo lado, para diminuir o risco de embolia. Nós temos procedimentos ainda mais invasivos, como a embolectomia, que é a inserção de um catéter com balão na ponta, chamado catéter de Fogarty. A gente passa esse catéter com balão vazio, insufla e puxa aquele coágulo sanguíneo. Além dessas intervenções, que são reservadas para casos extremos, né, nós temos outros procedimentos também que podem fazer alguns desvios na circulação, o uso de próteses. A gente sempre tem que lembrar que essas intervenções a gente pode ter uma ruptura no vaso sanguíneo, a gente pode formar hematomas, a gente pode machucar a artéria entupida, a gente pode ter fragmentos que vão migrar e agredir órgãos à distância. Então lembra que a gente sempre tem que colocar tudo isso na balança. E aí a gente vai ter as cirurgias de desvios, né? As pontes, as endarterectomias, que é abrir o vaso sanguíneo, tirar a placa de colesterol dali que está entupindo o trombo. A gente tem cirurgias que a gente coloca catéteres dentro dos vasos sanguíneos para injetar medicamentos para ajudar a reabsorção, a dissolver, a fragmentar aquele coágulo, né? A desfazer aquele trombo. Tudo isso que a gente está falando, pessoal, são em cirurgias no território arterial. O território venoso, ele costuma ser melhor tratado com anticoagulantes. As artérias levam oxigênio e nutrientes. Então as artérias, quando a gente
para o fornecimento de oxigênio, é como se você tivesse parado de respirar. As células da sua mão, da sua perna respiram. Então a trombose arterial é grave, a gente precisa desobstruir aquela artéria em 8, 10, no máximo 12 horas. Nas veias, o sangue chega com oxigênio e nutrientes, mas ele não consegue retornar para o coração. Então, as veias dificilmente evoluem para procedimentos como cirurgias, porque o risco de amputação na trombose venosa costuma ser inferior a 5%. Os anticoagulantes são uma forma eficiente de melhorar os coágulos nas veias e, ao contrário do que muitos pensam, os anticoagulantes não quebram nem dissolvem o coágulo, eles estabilizam o trombo, mantêm ele sob controle para que o seu organismo possa reabsorver. Então esse é um exemplo de uma trombose que não tem um risco tão iminente de amputação como a arterial. A trombose venosa, geralmente a gente consegue dar tempo para o nosso organismo desintegrar aquele coágulo. Isso é semelhante com a forma que a nossa pele cicatriza. A gente vai ativar proteínas de dentro do coágulo, como por exemplo o plasminogênio. A plasmina vai desfazer a ligação entre as células e aos poucos essas células vão ser soltas do coágulo e vão retornar para a circulação. Os procedimentos cirúrgicos, as intervenções, eles envolvem dispositivos que podem fragmentar o coágulo, dispositivos que vão quebrar aqueles trombos. Lembra que eles são reservados para casos extremos, como nas tromboses arteriais. Nas doenças venosas, geralmente a gente tem tempo hábil para recuperar aquela circulação sem uma agressão cirúrgica. Só com tratamento medicamentoso a gente costuma ter mais de 90% a 95% de sucesso no tratamento da trombose venosa, mas um resumo é que o tratamento da má circulação depende da gravidade do quadro. Na maioria das situações nós temos que ponderar entre o risco iminente da gente ter um desfecho ruim e irreversível e se a gente tem tempo para fazer um tratamento mais comedido, mais ponderado e dar tempo para que o próprio organismo realize esse processo de cura. Em casos especiais, quando há risco de vida, de perda de membros, a gente está autorizado a ser mais invasivo, mais intempestivo, porque nós podemos aceitar riscos maiores por conta da gravidade elevada. Eu vou deixar aqui um card com um dos vídeos mais completos aqui do canal, que eu falo tudo, absolutamente tudo para você sobre má circulação, trombose, veias entupidas, como se proteger, como se cuidar, remédios, procedimentos, tudo sobre coágulos, embolia, veias entupidas, artérias com aterosclerose, placas. Vai estar aqui um card e no final desse vídeo também vai ter um link. Eu te garanto que esse vídeo está completíssimo, talvez é o mais completo aqui do canal. Clica no card ou aguarda que no final do vídeo de hoje vai ter um link para você ver esse vídeo. Mas se nesse aqui de hoje, nesse nosso encontro, você aprendeu muita coisa importante, eu pude te ajudar bastante, foi até melhor do que uma consulta médica que você já fez por aí e não foi tão bem atendido, não recebeu tanta informação de qualidade, com tanta riqueza de detalhes, eu te convido a contribuir para os nossos projetos sociais. Nós ajudamos muitas pessoas que precisam de curativos para feridas por má circulação. Essas úlceras venosas são difíceis de cicatrizar, pessoas que aguardam em filas de espera para cirurgias por veias entupidas. Tem duas formas de você fazer isso. A primeira é se tornando um membro do canal. Aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. Além de apoiar os nossos projetos sociais, quando você se torna um membro, você tem muitos benefícios em contrapartida. Você acessa vídeos exclusivos, mais aprofundados na área de membros, você vê vídeos sem anúncios, você também tem prioridade para que eu possa responder perguntas que você deixar aqui embaixo nos comentários, mas se você preferir fazer isso de forma pontual, não tem problema. Na descrição do vídeo tem uma chave Pix. Se você precisa para você mesmo de mais ajuda, mais apoio, mais informação, mais conteúdo, na descrição do vídeo tem dois links importantes para você. O primeiro é o SOS Má Circulação e Trombose, com o nosso programa avançado de combate às doenças da circulação, e lá também tem um e-book com 10 dicas práticas de como combater coágulos sanguíneos. Mas eu sempre lembro no final que a prevenção é o melhor remédio para veias entupidas, para coágulos sanguíneos. A prevenção é o melhor remédio contra a má circulação. A saúde é o nosso bem mais precioso, pessoal. Sem ela a gente não trabalha para conseguir o nosso sustento, a gente não consegue aproveitar a vida com quem nós amamos, então você precisa se cuidar, se proteger, se prevenir. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar a combater a má circulação da forma certa, para te ajudar a cuidar de verdade de como tem que ser feito, para te ajudar a proteger a sua saúde cardiovascular. Te espero no próximo vídeo. Até lá!